Pode Antes falar. de começar, você me avisa. Vai começar agora. Hã? Tô chovendo Vai agora do lado. começar agora. Pode ficar Mas atento e aí. o outro convidado? Cadê ele? O outro ele aparece durante a live. Então você faz Isso, as apresentações, tá? tá. Tá começando. Eu tô compartilhando com vocês aqui e já tá no ar já. Isso. Muito bom. Isso. Pronto, uma ótima noite a todos. Hoje é uma data muito especial. É um dia em que a gente vai conversar, a gente vai aprender, a gente vai trocar ideias. Hoje eu estou muito feliz de receber aqui na nossa transmissão a psicopedagoga Erúzia Moraes. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês, eu e o Léo. Sejam todos bem-vindos. Isso, então, Léo também, né, uma participação especial também para engrandecer o nosso momento, a nossa roda de conversa. Temos também Geórgia, ela vai entrar em instantes, e também estamos esperando o professor e advogado Tião para a gente poder aprender. Então, a psicopedagoga Erúzia Moraes. Como que você se apresenta? Você mora em Montes Claros? Como que é o seu trabalho, a sua biografia? Ok. Eu sou Erúzia Moraes, psicopedagoga aqui da cidade de Montes Claros, né? Minas Gerais. Sou mãe de 2 filhos, o Leonardo, né? E o Emanuel. Vamos contar aí um pouquinho, né? Desse relato de vida pessoal. Aí, tá querendo interagir também. Eu sou da área da educação há 28 anos, amo o que faço e atualmente eu atuo como psicopedagoga clínica, né? Tenho especialização em psicopedagogia, pedagogia hospitalar, sou graduada de formação em pedagogia e letras português e estou finalizando uma especialização em terapia sistêmica. Então, é com muito carinho que eu estou aqui hoje. Isso, então, temos a presença da professora, psicóloga, uma vasta biografia e conhecimentos. Geórgia, boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite, Erúzia, boa noite, Leonardo, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse diálogo, falando sobre o Setembro Verde, que é um tema muito sensível, um tema muito delicado, um tema bom, né? E importante demais para a gente, para todos nós, né? E Isso, então, Geórgia se apresentou para nós aí, falando da importância do Setembro Verde, esse momento importante, essa data de hoje. Erúzia, o seu trabalho, a sua experiência, conte para a gente, por favor. Meu trabalho, né, eu comecei a trabalhar muito nova, desde cedo, né, eu venho de família de professores, minha mãe foi professora, e assim, naquela época, né, as mulheres, elas atuavam mais, assim, nessa área. Então, por incentivo dela também, eu acabei, né, entrando nessa área mesmo da educação, e casei. E aí, depois, né, do meu casamento, é que eu vim fazer uma primeira faculdade, que foi pedagogia. E no meio disso tudo, assim, nasceu o Léo. E aí, quando você tem um filho, né, com necessidades especiais, é um choque muito grande, assim, no início. A gente não esperava isso, porque foi um filho desejado, foi um filho muito planejado,
Então, a gente não esperava isso. Então, eu costumo dizer assim, que é quando a gente tem um filho com necessidades especiais, primeiro vem a questão da não aceitação. Você começa a se perguntar o porquê daquilo, o que aconteceu, é culpa de quem? Então, são várias interrogações que surgem à nossa mente, mas aos poucos a gente vai assimilando aquela situação, né? E depois a gente vai acomodando com aquela situação, assim, aí a gente vai entendendo um pouquinho o porquê das coisas. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Né? O Léo foi crescendo e a gente foi percebendo que ele tinha algumas dificuldades. Ele não firmava o pescoço, demorava muito, então ele não estava dentro, né, do desenvolvimento normal para uma criança da faixa etária dele. Então, isso nos assustou muito, sabe? Flávio, Georgia, nós ficamos muito assim, muito apreensivos com isso tudo, e sem saber o que fazer. Por quê? O Léo nasceu em 1995, né? A inclusão chegou ao Brasil mesmo, porque já existia inclusão fora do Brasil, mas para se falar em inclusão foi em 1994 aqui no Brasil. Então, eu costumo dizer assim, que eu gerei a inclusão, porque foi tudo muito novo para nós, a gente não sabia lidar com a situação. E no meio daquilo tudo, eu querendo seguir uma carreira profissional, querendo trabalhar, querendo estudar, então eu me vi numa situação um pouco presa mesmo, né? Mas aí nós fizemos uma opção. Nós fizemos a opção, eu e meu esposo, de dar conta de estimular o Léo da melhor forma possível. Então, quando chegou para a gente assim, olha, vocês precisam fazer uma avaliação genética, uma avaliação com um neuropediatra, vocês precisam fazer isso com ele. Na época, aqui em Montes Claros, a gente não tinha neuropediatra. Então, nós fizemos a opção de levá-lo para fora. E foi assim, foi isso que aconteceu. A gente levou ele para fora, nós fomos para Belo Horizonte, lá foram feitos vários estudos genéticos, mas assim, não tem um diagnóstico fechado, né? Ele entra mesmo assim em síndromes raras, ele tem um atraso neuropsicomotor, mas não tem um diagnóstico fechado. E com isso, eu tive que me ausentar das minhas atividades profissionais. Eu tive que fazer algumas escolhas na época. E assim foi feito. Então, a gente iniciou um tratamento, uma investigação genética, e nada dava certo, e não se fechava um diagnóstico. Então, aquilo foi angustiando um pouco a família. Por quê? Porque a gente precisava daquele diagnóstico para a gente saber a intervenção correta. Então, às vezes, eu começava a estimular o Léo aqui em casa mesmo, né? Só um minutinho. Pode levar ele, bem. É que ele está ali conversando com o pai dele, está querendo ir ali brincar. Pode levar. Então, daqui a pouco ele volta. Seu amigo volta. Pode fechar aí. Então, assim, foi tudo muito novo para a gente. Então, se falar de inclusão naquela época, e você com um filho ali com necessidade especial, é um choque muito grande, né? Mas, enfim, deu tudo certo. E eu queria saber se você quer apresentar o Tião, para que eu possa falar depois também, Flávio, que de repente a gente vai numa roda aí de conversa com todo mundo, porque minha história é um pouquinho longa. Tudo bem, então, recebemos agora o Sebastião Mendes Oliveira, um exemplo aí para a gente de superação. Nós somos colegas até no pré-vestibular em 2003, 2002, não sei se ele lembra, mas está conosco agora. Boa noite, Sebastião. O Tião também, eu tive uma oportunidade num curso de pós-graduação que eu fiz de estar com ele também, eu só não sei se ele lembra. Ele é bem popular. E aí, Sebastião, boa noite, tudo bem? Boa noite, eu feliz por estar na companhia do amigo e colega Flávio, a oportunidade de ouvir o relato da Erúzia muito nos emociona e nos dá força, sabe, Erúzia? Ouvir você nos capacita para viver. A Geórgia, nós tivemos pouco contato, mas acompanho alguns trabalhos da Geórgia, principalmente
pelo Facebook. É um prazer estar com vocês. Vamos aí continuar ouvindo atento, então, a fala da Eruze, e posteriormente nós voltamos ao debate e às devidas apresentações. De qualquer forma, agradeço a Eruze novamente pela divulgação e pelo espaço de me apresentar. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Então, vai lá, Eruze, por favor. Pois é. Então, aí, depois que a gente, né, recebeu essa notícia, que a gente tinha que fazer essas estimulações, porque ele precisava de uma fisioterapia, porque ele não sentava. Com 1 ano de idade, ele ainda não sentava. Precisava de fonoaudiologia, então ele precisava fazer aula de hipismo para melhorar o tônus muscular. Então, tudo foi, assim, muito novo para a gente. E naquela época, como a gente tinha poucos recursos, nós aqui em casa mesmo começamos a estimular. Então, eu mesma que comecei. Então, eu dava para ele algumas coisas para ele engatinhar, tentava subir, e aí os estímulos foram aparecendo. O que dava certo, aí eu continuava. Na hora que eu percebia que aquilo não funcionava muito bem, mesmo sem saber, aí eu parava. Porque a gente não tinha na literatura nenhuma evidência científica na época de quais estimulações corretas poderiam ser feitas para a psicomotricidade, não é? Para as questões assim mesmo de aprendizagem. Então, a gente não tinha isso na literatura ainda. Não existia nenhuma evidência científica que nos ajudasse nesse sentido. E eu também, por ser muito nova, eu também não pensava nisso. Então, eu pegava os recursos que tinham ali ao meu dispor. Eu me lembro, né, que na época a fisioterapeuta dele falou assim, olha, vocês precisam comprar uma cadeira que é específica para ele, né, para essas crianças que precisam aprender a sentar. E na época a cadeira era muito cara. E aí meu marido virou para a fisioterapeuta e falou assim, doutora, essa cadeira pode ser feita de madeira? Aí ela virou e falou assim, pode, mas só que assim, tem que avaliar, tem que ver se realmente funciona. Eu vou tentar fazer uma e trago para a senhora ver. Só que meu marido não mexe com carpintaria, nada disso. Então, ele tentou fazer a cadeira e foi um sucesso a cadeira aqui em Montes Claros, que todo mundo procurava o meu marido para poder fazer essa cadeira, porque o custo era muito menor. Então, o Léo aprendeu a sentar nessa cadeira feita pelo pai, e o andador também, na época, foi feito pelo meu marido, que era um andador de ferro, que tem rodinha, menorzinho, enfim. Então, assim, nós tivemos também a possibilidade de ajudar outras famílias, né? Que isso, para nós, assim, foi muito gratificante na época. E com o passar do tempo, que o Léo foi crescendo, ele estudou em escola regular, mas o que a gente começou a observar que ele, aos 11 anos de idade, já não estava feliz naquela escola regular. A gente observava que ele não estava tendo mais interação. E sempre o que a gente, assim, se propôs a fazer para o Léo é o seguinte, ele precisa ser feliz, ele precisa estar bem, se sentir bem. Era o que a gente sempre pensava. Na estimulação, mas a gente pensava na questão emocional dele também. Né? E aí a gente fez a opção de levá-lo a uma escola especial aqui em Montes Claros, a qual nós fomos muito bem recebidos, e ele frequenta essa escola, esse ano não, por causa da pandemia, mas até hoje ele está matriculado, né, nessa escola, onde ele vai, hoje ele aprende outras coisas, né, mas as questões mesmo de terapia ocupacional, de vivência mesmo, de outras habilidades, de aprender a ser mais autônomo, sabe? E aí, o que aconteceu, né? No meio desse caminho, falavam assim, Eruze, você não vai ter mais filho, não? Dá um medo? Dava muito medo, eu não queria mais ter filho. Né? Embora quando eu casei, a gente sempre falava assim, não, só 2 tá ótimo. Mas aí, depois de 7 anos, a gente decidiu ter um outro filho. E aí veio o Emanuel. E para nossa surpresa, o oposto do Léo, o Emanuel veio com superdotação. Então, assim, aqui em casa é uma escola, né? Eu falo que a gente aprendeu tudo aqui. Daquele que não aprendia a ler e a escrever e daquele que sabia ler e escrever muito rápido. Que soube, né? Escrever muito rápido. Então, nós tivemos aqui o extremo. E aí, com a chegada do Emanuel, algumas coisas foram mudando também. Então, para incluí-lo na escola também foi diferente do Léo, né? As estratégias, a metodologia, foi todo um processo diferente. Só que essa história, ela não acaba aqui.
Depois que o Emanuel já estava maior, assim, por volta dos 7 anos de idade, mais ou menos, o Léo apresentou uma escoliose na coluna, de 96 graus. Então, essa escoliose, ela veio aumentando, não foi 96 graus de uma vez, mas ela chegou nos finalmente a 96 graus. Então, ele veio apresentando essa escoliose, e aí ele usou coletes necessários, mas enfim, chegamos um dia com a notícia do médico que tinha que operar com urgência. E aí ele, aqui não tinha na época também, ortopedista, especialista em coluna, e aí nós fomos para Belo Horizonte. Na verdade, aqui tinha um, mas a gente fez a opção de fazer lá. Então nós fomos, levamos o Léo, fizemos todos os exames, e assim, foi uma época da nossa vida de muito aprendizado e superação mesmo. Por quê? O Léo colocou na coluna, ele tem na coluna, na verdade, 23 parafusos, 2 barras de ferro, 2 conectores. Foram 9 horas de cirurgia. E eu participei da cirurgia. Então, assim, é difícil, a gente até se emociona um pouco em estar falando, relembrando, né? Revivendo isso nas nossas memórias, porque todas as vezes que a gente comenta sobre isso, a gente lembra de tamanha dor. A dor de pensar que o nosso filho poderia morrer, né? A dor de sentir o sofrimento dele, em saber que ele estava sentindo alguma dor. A dor de ter deixado um filho menor, porque o Emanuel ficou, ele não pôde ir com a gente. E aquela coisa de um amparar o outro, sabe? Meu esposo me amparando, tentando me dar força, eu tentando dar força para o meu esposo também. Então a gente ficou um pouco que perdido na época. Mas a gente deu conta. O importante é que a gente deu conta de superar isso. Depois dessas 9 horas de cirurgia, né, o médico falou assim, olha, provavelmente ele vai precisar ficar na UTI, vocês vão precisar comprar um colchão da água, ele vai precisar usar fralda descartável, tomar remédio à base de morfina. E aí eu fui e pensei comigo assim, ele não vai precisar de nada disso. E assim, foi tudo tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que com 5 dias o Léo levantou e andou. Ele, né, fez, logo após a cirurgia, ele não precisou ir para UTI, ele não precisou de morfina, ele não precisou de fralda, ele não precisou de colchão d'água. Com 5 dias de cirurgia, ele levantou e andou. O médico, eu me lembro a fala do médico, que ele falou assim, olha, tem 40 anos que eu sou cirurgião de coluna. Eu nunca vi uma recuperação como esta. Então, a gente percebe o engajamento da família em todo esse processo. E como isso é importante e dá força, não só para os pais, mas para os filhos também. Porque o Emanuel ficou bem, né? O Léo ficou bem. Então, assim, foi tudo muito providencial nas nossas vidas. Sabe? Então, assim, é um aprendizado muito grande. Eu costumo dizer que nós fizemos dos problemas uma oportunidade de crescimento. Para nós, enquanto pessoas, para os nossos filhos também, né? Para que eles hoje o Emanuel, ele foi o 8º lugar no Enem do Brasil, hoje ele está morando fora, ele já, primeiro lugar no campeonato de uma empresa concorrente da Google, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê que todas essas dificuldades, né, foram, assim, superadas. E a gente não acaba aqui, porque a vida do Léo continua. Então, nós estamos aqui para relatar um pouquinho da nossa história, para dar força para tantas famílias que precisam desse amparo, dessa ajuda, desse apoio, porque eu sou apaixonada pela inclusão. E todas as vezes que eu posso, que eu tenho a oportunidade de ajudar uma família ou de falar de inclusão, eu falo, porque é algo maravilhoso. Então, foi a partir daí que eu também comecei, né? Depois que eu fiz a especialização em psicopedagogia, aí foi que eu comecei a observar a questão dos transtornos e dificuldades de aprendizagem de crianças e adolescentes. Aí eu me encantei pela área. Me encantei pela área e hoje eu atuo nessa profissão,
para ajudar tantas famílias também que precisam desse amparo também, desse acolhimento, para fazer os meninos realmente superarem as dificuldades que eles têm escolares. Realmente o seu relato motiva e prova, né, que você viveu essa situação, você tem a prática e a teoria. Então, essa importância vai ajudar muita gente. O pessoal tem aplaudido aí, o pessoal da audiência aqui, a sua história, a sua superação e, principalmente, o que você fez, que foi estudar e dividir conosco a sua experiência. Isso servir a Deus, nós somos servos de Deus, e você está nos servindo aí com a sua prática, a sua teoria e o seu trabalho. Parabéns e que Deus te ilumine e esse trabalho continue motivando as pessoas. Sebastião Mendes Oliveira, como são os desafios, os direitos, as superações? Fala para nós aí, porque você é um exemplo. Primeiramente, reforçar a felicidade de estar entre esses ícones, né, que sempre colaboram com a divulgação e com a promoção da famosa inclusão social, que a cada passo que damos é de extrema importância, tanto para as pessoas com deficiência, com necessidades especiais, tanto quanto para os seus familiares. Talvez as pessoas não tenham a noção do que pequenos passos, ou para muitos parece até insignificante, o quão isso é importante, o quanto isso é maravilhoso na vida das pessoas com deficiência e de seus familiares. No que tange a direitos, o que nós assistimos é que, desde da promulgação da Constituição de 88, não se tem discussão dos direitos. No que tange aos direitos, a grande dificuldade é o exercício do direito. Que todos somos iguais perante a lei, a Constituição, desde 88, já deixou isso muito bem pré-estabelecida, até mesmo antes em documentos internacionais, como a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, já estabelecia a igualdade de direito entre as pessoas, né, e diz que todos são iguais perante a lei. Não diz todos, exceto as pessoas com deficiência, todos, exceto os negros, todos, exceto... São todos que têm direito. Agora, o grande problema, Flávio, não é o direito, é a dificuldade que se tem de exercer tal direito. Essa é a grande questão. No que tange aos desafios, ele faz parte da vida de todo ser humano, independente de ter ou não alguma deficiência, portar ou não alguma deficiência. Até digo que os desafios é que nos motiva, né, que dá sentido à vida. A pessoa que não tem desafio, a pessoa que não tem que lutar por algo, me parece muito enfadonho, muito, talvez sem motivo até mesmo para viver. No que tange às pessoas com deficiência e seus familiares, o grande problema são a forma com que os desafios são postos. A maioria das vezes os desafios são postos pelo preconceito e pela discriminação. Esse é um desafio quase que intransponível. E em virtude desse desafio vir em detrimento da imposição social, né, da imposição da sociedade, é que se tem a discussão do tema inclusão social. Quando nós falamos de inclusão social, há algo que nos motiva, há algo que nos alegra, ao passo que, se você fizer uma análise da palavra inclusão social, também há motivos para nos entristecer. Porque quando a gente fala de lutar por inclusão, é porque já fica nítido que existe a exclusão. E ninguém é digno de ser excluído, sabe? Ninguém tem força o suficiente para dizer, eu convivo no mundo dos excluídos, eu não faço parte dessa sociedade. E o fato é que todos nós queremos fazer parte dessa sociedade, com as nossas perfeições e com as nossas limitações. Não é fácil para uma mãe saber que seu filho
é rejeitado socialmente em virtude de não ter um braço, ou porque tem dificuldade de pronunciar ou dificuldade de locomover, e isso é extremamente doloroso. E quando a gente fala que a inclusão ela é social, mais nos entristece, porque a inclusão ela perpassa da necessidade de passar primeiramente pela sociedade, é quebrar o preconceito, é quebrar a discriminação. É óbvio que entre quebrar o preconceito e quebrar a discriminação, o mais difícil para nós outros é a discriminação, porque o preconceito é fácil, sabe, Flávio? Enfrentar o preconceito não é difícil, porque pela própria palavra, né? Ou seja, a pessoa conceitua, a outra pessoa já diz o que ela pensa ao ver você, se você era ou não capaz. E você pode mudar o conceito que a pessoa tem em relação à sua pessoa. Nossa, Tião, eu achei que você não conseguiria escrever porque você não tem os braços. Não, que isso? É um preconceito? Mas ela acreditava que eu não poderia em virtude de uma deficiência física. E aí eu vou e mostro como eu posso. Aí ela fala, Tião, agora eu sei que você pode. Opa, preconceito quebrado. Agora o ruim é quando você chega na escola, você demonstra que você é capaz de aprender dentro das suas condições, você é capaz de escrever dentro das suas condições, você demonstra por todos os aspectos que você merece estar ali, independente das suas condições, e a pessoa fala, eu reconheço isso, mas não aceito isso. Aí sim é a discriminação. Aí você não consegue romper isso. Aí é onde nasce a necessidade da intervenção do Estado, em que temos que buscar junto ao poder judiciário falar, aquela pessoa ela não é apenas preconceituosa, ela tem discriminação. Ela está me tratando de forma discriminatória. Aí precisa da intervenção do Estado. E é exatamente isso que o artigo 8º, 205 da Constituição Federal, no que tange a questão da educação, especialmente que nós estamos falando, que fala que é um direito da família, é um dever da família e do Estado. Veja que a Constituição, no artigo 205, coloca a sociedade como sendo colaboradores para o processo de inclusão. Agora, quando nós falamos de inclusão social, é muito abrangente. Não é eu ter apenas acesso à educação, você já está incluído socialmente, Bastião? Não. Eu apenas venci uma etapa, eu estou incluído na educação, eu estudo. Agora eu preciso trabalhar, eu preciso ter acesso à saúde, eu preciso ter acesso à moradia, eu preciso ter acesso ao lazer, eu preciso ser respeitado, eu preciso ter aquilo que a Constituição me garante de ter dignidade. E dignidade é viver na sua plenitude. Então, esses são os nossos desafios, não é apenas a educação. Acredito eu que a educação é a porta de entrada para o exercício dos demais direitos. Então, tem esse viés de dar maior importância, e até mesmo que é o momento em que a pessoa que vive excluído tem a oportunidade de ter contato com outras crianças, com outros jovens, com outras pessoas. E é ali que você demonstra às pessoas, fala, eu sou imperfeito, e eu preciso do seu apoio, e eu preciso da sua ajuda. E aí nós temos que ter em mente o papel da família. E isso fica muito nítido na palavra, nas falas da Irúzia, o quão a família tem um papel fundamental. E agora, nessa pandemia que estamos atravessando, salta aos olhos as dificuldades da família em conviver como família. Agora, você imagina quando conviver em família, você está falando em conviver com uma pessoa que tem alguma dificuldade. A convivência ainda se torna um pouco mais difícil se a mãe, se o pai não tem esse preparo, não tem essa bagagem. Porque a convivência familiar perpassa por várias situações. Tem a questão econômica, tem a questão educacional. Então, se os pais não estavam preparados para receber uma criança nesse porte, com essas necessidades, é um conflito gigantesco, né? Se eu não tenho aceitação familiar, como que eu vou lutar pela minha aceitação fora da família, na minha aceitação social? Se minha família não me aceita, como eu vou ser aceito por uma professora? Se minha mãe não tem o zelo comigo, como que eu vou exigir que a professora tenha o zelo para comigo? Então, a responsabilidade da família é extremamente significativo para o processo de inclusão social da pessoa com necessidades especiais. Essas são minhas primeiras considerações, não vou me delongar para que vocês possam iniciar o debate, mas estamos diante de um longo desafio,
algo que extremamente difícil de ser vencido, mas acredito eu que com força, com lágrimas, com sangue, com amor de muitas pessoas, nós vamos superando aí dia após dia esses desafios. Realmente muito importante a sua fala, a questão aí do preconceito, discriminação, e o principal aí, que é a família que vai acolher, que vai aprender juntamente com o filho e dividir com os outros também, como Erúzia tem feito, fica mais bonito ainda esse exemplo de perseverança. Vamos mencionar aqui a questão de Terezinha Brito, não é, que procurou o desenvolvimento desse nosso trabalho, dessa transmissão. Ela é professora de recursos multifuncionais, a parceria também com a professora Neuci, professora de educação física, também a professora Clarismeia, o diretor Isaac, e toda a equipe da Escola Estadual Benício Prates, que agora a gente vai ver a fala da professora Georgia Cristina, que faz parte da nossa equipe de trabalho, ela que tem aí uma grande oportunidade, grandes conhecimentos, recém-formada. O que você vem contribuir conosco nessa noite tão especial, Georgia? Fechou o áudio, eu acho, né? Ela fechou o áudio. E o pior é que é só ela que consegue... Ela não consegue nos ouvir, não, né, Flávio? Georgia, seu áudio, acho que você fechou seu áudio, Georgia. Agora sim. O microfone estava desligado. Ouviu agora? Isso, tudo bem. Ah, tá, ligou, né? Sim. Então, durante a fala de Erúzia, né, como mãe e iniciando falando sobre isso, a gente percebe toda a angústia que os pais passam, né? Ao saber que vai ter um filho especial, o diagnóstico, né? E também no momento, naquela época não tinha também, assim, igual ela disse, às vezes os recursos necessários, a inclusão ainda não era feita, você fica sem saber como agir nesse momento. E a gente vê que os pais, eles precisam de um apoio, né? De um acolhimento, isso é muito importante. E isso, enquanto nós, professores, né? E até eu, como psicóloga, a gente tem que ter esse cuidado para acolher a família, acolher esses pais, né? Com muito carinho, com muita atenção, ouvir essa família, principalmente, né, da criança ou do adolescente, e ouvir esse filho também que chega, né, e a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes chega com muitas expectativas, e ainda bem que a inclusão ela está sendo desenvolvida aos poucos, mas está sendo, né, desenvolvida e não é fácil, né? Nós estamos enfrentando vários desafios, são muitos desafios, tanto os professores regular, né, Flávio, como os professores de apoio, né? Então, é tudo muito novo para nós todos, e a família também, a família enfrenta muitos desafios, né? Mas é importante demais a gente ter esse debate, esse diálogo, principalmente, né, em relação agora ao Setembro Amarelo, né? Para fazer com que essa inclusão seja feita de uma forma bonita, de uma forma humana, para que não haja discriminação, para que não haja preconceito, conscientizar as pessoas disso, né?
E o Setembro Amarelo é muito bonito, porque é o mês da primavera, né? Que a gente remete às flores, ao verde, que as pessoas que têm necessidades especiais, elas ficaram muito longe, às vezes, dos espaços de decisão da nossa sociedade, dos espaços de inclusão, né? Elas foram ceifadas, é como se tivessem ceifado essas flores, né? São pessoas maravilhosas, são pessoas especiais, são pessoas que nos ensinam muito e às vezes ficaram muito longe e às vezes não tinha essa oportunidade por preconceito e por discriminação. Então, é isso que a gente tem que tratar, a gente tem que mudar essa visão e acolher, né? Como Sebastião. Eu queria completar, Flávio, né, a fala aí da Geórgia, porque, assim, o setembro, né, é um mês realmente muito importante. Nós temos várias cores, e talvez seja até escolhido isso por causa da primavera mesmo, né? Setembro amarelo, setembro verde, então... Setembro né? verde, o Setembro Verde, ele foi... a inspiração foi essa, né? De lembrar dessas flores, que elas têm muita coisa bonita para dar. Quem tem convivência com um filho, um parente especial, sabe tanto que a gente aprende, o tanto que é bom, que a gente fica forte, a gente cresce, né? É isso mesmo. É uma troca, né? Assim, eles têm muito para nós. É uma troca. Eles nos ensinam muito e a gente tem muito a oferecer. Muito. Tanto na nossa família, que eu tenho um sobrinho, que ele é especial, ele tem paralisia cerebral, mas ele nos ensinou muitas coisas, a gente aprende demais. E com os nossos alunos também, né? Os nossos alunos, eles nos ensinam muitas lições, eles nos ensinam coisas maravilhosas. E a família deles também, que essa luta diária ensina o quanto é importante a gente estar junto, né? A gente, enquanto professores, está sempre acolhendo essa. Esse acolhimento é muito importante mesmo. É o que a gente estava mencionando antes. A família, ela é a unidade primeira da sociedade, é lá que tem o vínculo, lá que tem o pertencimento. Então, essa família, quando ela é unida, quando ela é um exemplo, como Erúzia representa, personifica, eu acredito que a família de Sebastião também tenha esta força, esse exemplo. Claro que vai acontecer esse aprendizado. O professor Tadeu, ele colocou uma frase muito impactante para nós aqui. A distância não parte deles, pior, é imposta a eles. Então, esse acolhimento, as crianças, elas acolhem. As outras pessoas, eu acho que precisam estudar mais, entender mais do assunto. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho aqui, para a gente ter uma sociedade mais humanizada e, principalmente, que ocorra essa inclusão nas palavras de Tião, sem precisar forçar, sem precisar acontecer um excesso. É uma situação natural. As pessoas, elas são diversas. E essa diversidade é que faz a nossa beleza, é o que faz a sociedade. E é bonito o que vocês falam aqui, nos motiva, agrega valores, e a gente sai daqui, eu principalmente gosto de aprender a todo momento, saio daqui totalmente abastecido de conhecimentos. E o seu trabalho, Erúzia, você atende no consultório? Atendo.
Eu atendo, né, aqui em Montes Claros, em consultório, eu tenho um consultório meu, atendo, e atualmente eu estou atendendo online também, porque eu tenho dois pacientes que moram fora do Brasil. Então, eu afasto, porque eles moraram aqui em Montes Claros, e aí os pais, né, por causa do trabalho, foram transferidos. E como a família não quer que eles percam essa questão do contato, da língua mesmo, e eles apresentam algumas dificuldades, porque daqui 2 anos eles retornam novamente para o Brasil, então a gente faz esse acompanhamento com eles, né? Um é da China, o outro é da Dinamarca. Mas eu atendo aqui em Montes Claros, né, em consultório, amo o que eu faço, tenho muito prazer. Eu trabalho com a questão do diagnóstico, tá? Depois do diagnóstico, então, vem as intervenções, se aquela criança ou adolescente precisa, e também com a orientação de pais. Por quê? Hoje, o que mais os grandes centros de estudo e pesquisa têm se falado é sobre a orientação de pais. Os pais, quando recebem um diagnóstico, assim como eu fiquei perdida, e na época eu não tive um profissional para poder me orientar, então hoje, né, com evidências científicas, a gente já tem nos grandes centros de transtornos do neurodesenvolvimento a orientação para pais. Então eu separo um momento exclusivo, tá? Durante a sessão, não são todas as sessões, mas assim, dependendo da demanda, eu separo uma das sessões para poder conversar e orientar os pais. Porque o atendimento psicopedagógico, ele não acontece só ali dentro de uma clínica, né? Dentro de uma sala. Ele vai além daquele atendimento. Então, se eu faço uma estimulação, se eu faço uma intervenção, ela precisa dar continuidade. E a casa é o ambiente dessa continuidade. Então, por isso que eu faço essa orientação de pais. É um diferencial, assim, no meu trabalho, o que tem surtido um efeito muito grande. Porque você orientando o pai, ele tem como também perceber a evolução do seu filho. E aí eles vão evoluindo, eles vão realmente sanando as suas dúvidas e dificuldades, e isso não tem preço, né? Eu falo, às vezes eles falam assim, eu não queria deixar, né, Irúzia, eu não queria. Não, gente, é tão bom quando a gente sabe que um paciente, ele tá saindo da gente, ele tá, vamos dizer assim, em alta, porque ele realmente deu conta. Isso é bom para mim, é bom para ele, é bom para a família. Então, todos ganhamos com isso, né? Você citou a importância aí da alta, ou seja, por si mesmo. Então, ele consegue aí, com sua capacidade, ter aí a sua vida normal, vamos dizer assim, a locomoção, a... Porque são criadas estratégias, dependendo da demanda, né? São criados realmente um plano de desenvolvimento. Então, a gente tem os objetivos que precisam ser seguidos. Então, a gente vai avaliar onde que está evoluindo, se evoluiu, né? Por que não evoluiu, por qual motivo, o que a gente tem que mudar de estratégia, sabe? Então, assim, é uma série de fatores que envolve para a evolução dessa criança e desse adolescente que apresenta alguma dificuldade. Realmente, é o que eu disse antes, né? Você tem aí a parte prática e a teoria. Então, o seu trabalho é importante e engrandece aqui também o nosso trabalho nessa transmissão da live. Então, nós já estamos chegando aí nos momentos finais. Georgia ainda vai concluir aquela ideia, né, Georgia? Flávio, a gente no Setembro Verde, né? O objetivo do Setembro Verde é fazer com que se inclua cada vez mais, né, a pessoa com necessidades especiais dentro da sociedade, né? Porque, apesar de haver muito avanço, tal avanço ainda tem refletido que não há essa inclusão efetiva e social da pessoa com deficiência ainda na sociedade. Apesar de haver esse avanço, a maioria, né, ainda enfrenta uma imensa dificuldade, né, para os direitos básicos. Infelizmente, ainda tem essa dificuldade para direitos básicos como saúde, educação, habitação e o trabalho,
que a pessoa com deficiência, ou a gente fala com necessidade especial, ela tem esse direito ao trabalho. E é isso que o Setembro Verde ele vem com essa luta para que a pessoa com necessidade especial ela tenha cada vez mais esse direito de como uma pessoa se realizar dentro da sociedade, né? Que seja provido para ela todos os seus direitos, né? Como cidadãos que eles merecem ter. Então, é isso que a pessoa com deficiência, ela possa exercer seus direitos com igualdade, né? E condições como as demais pessoas, que não haja esse preconceito, que não haja essa discriminação, né? Que ela seja tratada. Ótimo. É isso. Então, é o que a gente estava mencionando, Jorge reforçou aí com a sua experiência, com a sua formação, a gente poder formar uma sociedade com essa diversidade, que todo mundo se realize, e o mais importante, não é, Sebastião? A gente seja feliz. Peça aí as suas considerações finais, por favor. Como já foi bem dito, tanto pela Geórgia quanto Perúgia, muito ainda precisamos avançar muito, né? Sabendo que nós vivemos uma sociedade extremamente estratificada, são várias as situações que levam às dificuldades da pessoa ser de fato inserida na sociedade, questões econômicas, né? A aceitação da família, você havia dito, Flávio, no meu caso, diferente da Erúgia, eu convivi a dicotomia muito, muito grande. Eu tive um apoio restrito da minha mãe. Talvez, acredito eu, a mulher mais sensível à situação, até mesmo por causa da gestação, durante todo aquele tempo, naquela perspectiva, naquela expectativa que vem um príncipe, que vem algo bonito, com olhos azuis, aí, de repente, cai no colo da mulher algo diferente, né, extremamente diferente daquilo que a sociedade espera. Então, tem toda aquela comoção. Agora, do outro lado, o meu pai, a perspectiva do meu pai era de sobrevivência, era de trabalhar, de ter que colher. E o que saltava aos olhos do meu pai é que eu era incapaz de trabalhar. E ele não estava errado. Dentro da situação, dentro do mundo que ele vivia, faz sentido. A gente consegue compreender que ele tinha ali uma expectativa, e de repente foi rompida, foi quebrada, e aquilo que parecia ser algo que viria para ajudar um filho, um homem forte, com 2 braços, de repente vem uma criança sem os 2 braços, com alguns problemas de saúde, e aquilo que seria algo que ajudaria passa a ser um prejuízo, passa a ser uma despesa, aí vem a questão econômica, a fragilidade econômica, e tudo isso traz um certo desafio a ser resolvido dentro da família. Então, muito mais do que ter conhecimento técnico, compreender, sentir o que o outro sente. A minha mãe, assim como a Erúsia, também não teve nenhum curso de capacitação. Ela olhou, resolveu aceitar e falou assim, vou tratar até onde eu conseguir, eu vou levá-lo, pelo menos com muito amor, isso eu tenho de sobra. Então, aprender a lidar com uma pessoa com necessidade especial, claro que é importantíssimo conhecermos as leis, as técnicas, as regras, isso é de suma importância. Mas aceitar o desafio e colocar ali à disposição que é o grande segredo. E a dona Sebastiana fez isso com muita maestria. Não sabia como que eu iria me alimentar, mas não se preocupou. Isso iria ser desenvolvido ao longo do tempo, não sabia como eu iria escrever, mas esperou o momento certo que isso eu iria demonstrar. Então, apenas dar o tempo necessário para que a pessoa responda. Da mesma forma, foi minha recepção na escola. A minha primeira professora, a professora Irene, ela também não tinha curso de educação inclusiva, como alfabetizar uma criança que não tem os braços. Ela não tinha essas técnicas. Ela simplesmente falou assim, o que eu puder fazer por ele, dona Sebastiana, eu vou fazer. E ela fez o suficiente, fez o necessário. Ou seja, aceitou da forma com que eu era. Ela me tocou, ela não importou se estava pegando no meu pé em relação que deveria estar tocando em uma mão. São essas coisas. A aceitação.
social que primeiro precisa acontecer. Se a sociedade aceitar de que possamos vir no meio social e demonstrarmos, eu consigo isso, mas não consigo isso, mas se vocês me ajudarem dessa forma, eu consigo. Se houver essa interação, claro que fica mais fácil. Mas eu compreendo também aquelas pessoas que não aceitam. Tião, eu não gosto, eu não quero ter contato. Não, perfeito, ela vai viver o mundo dela e eu vou viver meu mundo. E em algum momento nós vamos nos encontrar. E talvez nesse nosso encontro tenha novas perspectivas, e a vida é assim. Nós temos que ir lapidando as pessoas que vivem ao nosso redor e também nos lapidando, aceitando que as outras pessoas são. Claro, sempre lutando para demonstrar que é possível ver por um outro ângulo, é possível permitir à pessoa demonstrar que ele tem potencial, que ele tem capacidade. É essa vivência humana que nós precisamos, mas compreendo perfeitamente as dificuldades que o ser humano enfrenta para aceitar. É visível isso. Nem todo mundo vai te aceitar como você é. Agora, é primordial, é necessário que a própria pessoa se aceite. Eu primeiro me amo, para depois eu amar minha esposa, para depois eu amar meus filhos, para depois eu amar a sociedade. Porque se eu não me amo, eu não sou capaz de amar o outro. Então, aquelas pessoas que não me amam, ou que não me aceitam, eu não fico triste por não me aceitarem. Eu fico triste pela dificuldade que ela tem de relacionar com ela própria. Eu fico pensando, meu Deus, sabe como é difícil ser ela? Né? Aí a gente fica orando, fica rezando, fica pedindo, e a gente contacta através de pessoas, através de amigos, para auxiliar aquela pessoa a mudar a sua visão em relação ao mundo. É tão pouco, é tão curto, que eu acredito que a gente pode aproveitar de forma diferente. É isso mesmo. E foi assim que a Terezinha me conheceu como professor na pós-graduação de Educação Inclusiva e me convidou para estar aqui. Ou seja, ela como aluna, da pós-graduação, ela não me olhou assim, o professor que não tem mão, ele não vai escrever no quadro. E quem disse que precisa escrever no quadro para alfabetizar, para transmitir e aprender? Não há necessidade. Então, gente, nós nos adaptamos. E foi por isso que nós estamos aqui, nesse bate-papo gostoso, muito proveitoso ouvir, sabe, Erúzia, o seu relato, sua experiência, a Geórgia com uma fala linear que nos deixa bem leve, sabe, Geórgia? Muito obrigado pelas suas palavras. Eu também queria agradecer, eu acho que o tempo está acabando, né? Mas eu queria agradecer também a Terezinha pelo convite, é uma amiga, assim, que mora dentro do meu coração, ela sabe disso. Flávio, foi um prazer também te conhecer, muito bom. O Tião, eu também fiz uma especialização, e no dia ele foi lá dar o seu relato, foi assim que eu o conheci. E também, assim, me vi assim, um pouquinho dentro da sua história também. Geórgia, foi um prazer também te conhecer, estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Espero termos outros momentos também para falarmos de outros assuntos também. Muito bom. Gostaria, nesse momento final, agradecer a você, Erúzia, a você também, Sebastião. Foi muito bom ouvir vocês, né? Conversar desse assunto tão importante, que é sempre bom a gente ter esse diálogo, né? E ouvir o outro, falar, isso é essencial para que haja crescimento, não é? Essa troca de ideias para que a gente possa entender melhor e crescer. E saber, né, sobre o que se passa hoje, quais as necessidades, né? Quais as dificuldades que nós estamos enfrentando em relação à inclusão e para a gente desenvolver, né, mais, entender mais como é importante esse trabalho do professor, da família, toda a sociedade, todos acolherem para fazer um bom trabalho, né? É isso. Acolhimento. Agradecer aqui o pessoal. Eu penso que ainda vai ter muita luta, mas que nós ainda vamos chegar
a um bom desenvolvimento, a um bom desenrolar de tudo isso, né? Isso, tudo bem, Jorge. Você com suas palavras, com muita calma, Porque muita nessa categoria. questão da educação agora, que as portas foram abertas há pouco tempo, né? Então é tudo muito novo para os professores e todos os professores, às vezes também, tanto quanto a família, né, vive uma angústia de tentar fazer o melhor, mas não tem aquela, pelo fato de não tem aquele apoio que deveria ter mais dos governantes e tudo, mas que está indo a passos lentos, mas está indo, né? E todos querem fazer um bom trabalho, eu tenho certeza disso. Isso, muito bom. Então, vamos agradecer aqui ao professor Rafael, que deixou grandes frases, grandes textos motivadores aí. Luciana Emerick, a professora Neuci, também o Kennedy Rodrigues, aluno da Escola Estadual Benício Prates, Francine, a especialista da escola, Matias Silveira, Clarete Santos, Juliette Lima, Laura, professor de Química, também Nádia Fernandes, Giovana Santos, professor Isaura, também o professor Fábio Francisco Batista, Maria Zelândia, Terezinha também com grandes frases, textos de incentivo, né? Ela que é especialista nessa área e motiva Erúzia, as outras pessoas, grande experiência, e também nos proporcionou esse momento. Eu parece que agradeço o pela... nosso tempo acabou, né? Será? Também aqui nós temos Alessandro, Oi. Adel, Jaquelane, e todo mundo, a gente agradece pela audiência e com certeza haverá outros momentos em que a gente possa trocar ideias. Então, uma ótima noite para vocês. Obrigada. Boa noite.